Glória a Deus. Aleluia, culto Hope, glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui nessa noite estão precisando de milagre? Eu estou também, amém? Aleluia. Costumo dizer que o ouvido mais perto da boca do pregador é o dele mesmo. Então a palavra que eu trago nessa noite, primeiro ela veio em mim para falar com vocês. E antes de vocês sentarem, eu queria fazer um ato profético rapidinho. A palavra diz que nós devemos fazer para os outros aquilo que nós queremos que façamos para nós. E eu vi que todo mundo levantou a mão que quer um milagre, certo? Então você vai virar para quem está do seu lado, você vai apontar o seu dedo e vai dizer assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e antes desse culto terminar, o teu milagre vai chegar. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus e pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, primeiramente queria dizer que é uma honra, Marcos e Gabi, pela oportunidade, pela fé depositada em mim, de estar aqui no culto tão importante como o Hope, que é um culto onde nós invocamos o Deus impossível. E nós trazemos as causas impossíveis, crendo que Ele é capaz de realizar. Amém? Quero também agradecer aos pastores dessa casa, pastor Max e pastora Thaís, pela oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. E hoje nós vamos pregar uma palavra impactante, de um dia que a palavra diz que nem antes e nem depois houve dia igual a esse, amém? E como diz o meu tema, o dia em que o sol parou. E eu quero ler com vocês em Josué, capítulo 10, os versículos 12 ao 14. Aleluia. Nós vamos ler juntos. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, José exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Amém? Eu quero orar com você agora, antes de nós começarmos a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós sabemos que o Senhor diz que céu e terra passarão, mas a tua palavra não. Nós cremos que essa é uma noite sobrenatural. Nós não viemos aqui apenas para cantar ou ouvir alguns homens falar. Nós viemos ouvir o teu Espírito Santo e a palavra qual o Senhor tem liberado sobre a tua igreja, o teu corpo que somos nós. Nós sabemos que o Senhor já prometeu que em tudo o Senhor nos supriria e que o Senhor é um Deus do impossível para fazer infinitamente mais. Assim nós declaramos que o Deus, aquele Deus que fez o sol se deter para que Israel pudesse vencer, é o Deus que abriu o mar e é o Deus que está nessa noite aqui, e não há impossíveis. E nós cremos que ainda essa noite os céus responderão ao nosso clamor. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou trazer rapidamente, breve, uma introdução desse momento, dessa passagem que acontece no livro de Josué, no Velho Testamento. Josué, para quem não conhece, ele assume a liderança do povo de Israel assim que Moisés é recolhido por Deus, assim que Moisés morre. Nessa história, o povo de Gibeon, de uma cidade forte, grande, com ótimos guerreiros segundo a Bíblia, havia feito um tratado de paz com Israel e habitava no meio do povo. 5 reis dos povos amorreus se incomodaram com essa aliança e começaram a temer que Gibeon junto com Israel fosse um risco para eles. Então eles determinam que se uniriam os seus exércitos e atacariam Gibeon. Nesse tratado, Israel teria que defender Gibeon. Aliás, Israel já tinha vencido Jericó com Josué, então eles sabiam que existia um Deus poderoso que lutava com esse povo. Aleluia. E quando Josué então
recebe o pedido de socorro dos gibeonitas, o povo de Gibeon. Josué, sem demora, convoca o seu exército, larga o acampamento e vai em direção à guerra. E acontece algo que nós vamos entender um pouco nessa noite, que enquanto Josué está indo, o Senhor vem para ele e diz assim: ei, não tenha medo. Você pode repetir comigo? Não tenha medo. Aleluia. Deus se apresenta para Josué dessa maneira: ei, Josué, não tenha medo. Sei para onde você está indo. Ei, você vai ganhar, porque eu já entreguei na tua mão os 5 reis. Aleluia. Então Josué, ele não simplesmente marcha para Gibeon, mas ele marcha com uma certeza. Ele tinha uma palavra, e a palavra dizia que ele já havia vencido. Eu costumo dizer que quando nós pedimos um milagre para o Senhor, não é como se ligássemos para uma pizzaria e disséssemos o sabor ou o tamanho da pizza. Aquele milagre que você necessita, Deus já sabe e já está pronto. Você vai precisar confiar, amém? Aleluia. E um tópico que trouxe ao meu coração, lendo essa palavra, falando: Espírito Santo, me ajuda a entender o posicionamento que eu preciso ter na minha vida, e a palavra que eu vou levar para o culto Hope, porque não pode ser apenas uma palavra que nós lemos, que aconteceu no passado, mas uma palavra que traga esperança no nosso coração, que o Deus que fez ontem vai fazer hoje, porque da mesma forma que Ele lutou por Israel, Ele luta por nós hoje, amém? E Josué, ele teve uma oração ousada. Especificamente nos versículos 12 a 14, Israel já estava vencendo os 5 exércitos amorreus. E durante a batalha, Deus estava com Israel e os inimigos começam a fugir de Israel. Mas havia ainda muito território a ser conquistado. E Josué, com muito sangue no olho, está perseguindo os inimigos com o seu exército. Josué era um general muito forte, um guerreiro muito temido pelos outros povos, porque sabiam das conquistas que ele já havia tido. E Josué, lembrem-se, ele tinha uma palavra, que ele venceria. Então ele continua perseguindo esse exército, e ele percebe então que o sol vai se pôr, o dia vai acabar. E naquele tempo, irmão, luz era o sol, somente o sol. Eles não tinham uma outra tecnologia no meio do campo de batalha para iluminar, mas eles precisavam de luz. Então Josué faz uma oração, exclamando algo que é totalmente impossível para o homem. E aqui está o primeiro segredo, a primeira chave. Se você está buscando um milagre e a sua oração tem sido natural, irmão, você não entendeu. Se é milagre, já não está na sua mão. A sua oração precisa ser sobrenatural. A tua fé tem que alcançar aquilo que é sobrenatural. Às vezes você vai parecer louco, às vezes você vai parecer até bobo, mas se você crê nesse Deus, a sua fé precisa alcançar o que Ele pode fazer. Então Josué olha para os céus e exclama. E quando nós lemos: ó sol, pare sobre o monte de Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui no drama da situação, levando em consideração que o povo, na época dos israelitas, os judeus, eles são um povo muito expressivo. No Oriente Médio é normal que eles sejam assim. E nós sabemos que numa situação de desespero ou de dificuldade, nós não costumamos falar com tanta calma. Então eu imagino, porque a Bíblia diz que ele exclamou diante de todo o povo e do seu exército. Então eu imagino Josué correndo com a sua espada na mão. Na hora ele olha o sol e fala: opa, não pode ficar escuro não, que esse povo aí não vai fugir de mim. Deus falou que a vitória é minha, e ainda hoje eu vou fazer esse povo morrer. Eu vou vencer. Ele pensa assim: e se o dia está acabando, eu tenho um Deus que controla a criação. Eu tenho um Deus que criou céus e terra e tudo que neles há. Então Josué, ele também já tinha visto outros milagres maravilhosos. Acabei de dizer que ele assumiu o povo de Israel depois de quem? Aleluia, depois de Moisés, povo crente, hein? Depois de Moisés. Então, imagine, irmão, Josué já tinha visto o mar se abrir, uma coluna de fogo durante a noite para esquentar e iluminar, uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol e do calor.
Ele já tinha visto as vestes do seu povo, que não acabaram durante 40 anos no deserto, se renovavam. Então, quando Josué lembra do Deus que ele está servindo, da palavra que ele tinha de vitória, ele levanta a tua espada e exclama assim: ó sol, pare sobre o monte de Gibeão, e lua, detenha-se sobre Aijalon. Imagina o exército agora olhando para Josué e falando assim: meu Deus, pirou. Rapaz, o homem está achando que vai fazer o sol parar. E sabe o que a Bíblia diz? Você acabou de ler. Que o sol se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro, até que Israel se vingasse dos seus inimigos e vencesse por completo a batalha. Irmão, eu já sinto fortemente a presença do Espírito Santo aqui, te dizendo o seguinte: se você tiver fé para declarar diante da sua situação e do milagre que está pedindo, um Deus sobrenatural, que vai além das regras naturais, irmão, a criação responde ao teu Deus. O natural passou a existir quando o teu Deus falou. Então nada nesse mundo que esteja te afligindo ou você tenha tido falta podem contra a palavra do teu Deus. O segundo ponto, nós falamos a oração ousada, e agora eu quero falar sobre perseverança. Perseverança que para mim é muito ligada à fé. Porque, irmão, a verdade é que se você não tiver fé, uma hora você vai parar. O tempo de Deus, ele é engraçado, porque ele não se importa com o nosso tempo. Deus, uma das suas características, ele é atemporal. Então ele já conhece o passado, presente e futuro. Então, enquanto eu estou no presente chorando e malamoreando pelo passado e falando por que está acontecendo isso agora, ele já está me vendo lá no futuro com a minha vitória. Ele já sabe o que ele tem preparado para mim, e ele já sabe que eu vou lembrar desses dias de choro e pensar: Senhor, eu não te vi, mas tu estava lá. Ele precisa de um coração que responde com fé. E a fé é a perseverança de saber que Deus nunca esqueceu de você. E nem vai esquecer, irmão. A perseverança de Josué é mostrada para mim nesse texto, nessa passagem, quando surge a dificuldade que poderia atrapalhar ele na vitória que ele já estava conquistando, que era a escuridão, o sol se pôr. Muitos de nós, e eu vou colocar eu como exemplo, poderia nesse momento falar assim: parou, vamos armar acampamento aqui e vamos descansar, vamos esperar o amanhecer. E aí a gente sai correndo no deserto atrás desse povo aí. Acho que seria talvez a atitude mais razoável. Mas isso seria natural. Isso seria algo que qualquer bom comandante poderia parar, acampamento, descanso, amanhã a gente continua. Mas a perseverança dele mostra que quando a dificuldade vem, ele não olha e fala: não vai dar mais. Mas ele lembra daquilo que Deus falou para ele quando ele estava saindo: ei, não tenha medo, eu já entreguei os reis nas tuas mãos. Então, mediante essa fé e essa perseverança, ele fala: Deus, faz o sol parar, faz a noite virar dia, porque a vitória que o Senhor me prometeu é minha e eu não vou parar. Irmão, não tem nada mais que pode agradar a Deus com um coração que tem fé. Aí você vai falar assim: Henrique, você tirou isso da sua cabeça? Não, a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé, meu irmão, você está perdendo tempo. Mas e como que eu aumento a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Josué teve fé. Ele fala assim: tá, Henrique, mas me explica, como é que eu vou ter fé agora? Eu estou no Hope, eu estou clamando, estou pedindo, já não é nem minha primeira semana, eu ainda não sei se vai acontecer. Vou falar, irmão, se você fez um propósito de estar aqui, fazendo uma campanha, um pacto, colocando nessa ficha que você tem em suas mãos os seus pedidos, você vai mostrar sua perseverança como? Você não vai parar de orar,
Você não vai parar de crer. E você não vai desistir na primeira semana porque deu ruim, na segunda semana porque não aconteceu, na terceira semana, irmão, você é 7. Cumpre as 7. Mas vem com o coração queimando e você vai ver Deus responder a um coração que crê. Amém? Aleluia. E nessa noite, quem me conhece sabe que eu gosto de sempre trazer um exemplo e uma explicação. Porque a fé é a maior arma que nós temos como filhos de Deus. E a fé, ela não é só um arrepio, ela é racional. A fé precisa ser uma certeza no seu coração e na sua mente. Você precisa trazer a fé num Deus do impossível para o reino natural. E você só faz isso se você tiver a certeza no seu coração de quem é o seu Deus, do poder que Ele tem e do amor que Ele tem para fazer infinitamente mais a sua vida. Então nós falamos de uma oração ousada que clama pelo sobrenatural e não sobrenatural. Nós falamos agora também de uma perseverança que demonstra um coração que tem fé e acredita mesmo diante das dificuldades da vida. Josué, nós estamos falando da dificuldade de uma guerra, mas a sua pode ser a sua saúde, o seu casamento, o seu visto, pode ser as tuas finanças, irmão, pode ser o teu carro, o teu aluguel. Deus não trata probleminha em problemão. Problema de filho, o pai quer sanar. Então se você está com pedido aí, você pode ter certeza que o Espírito Santo está colhendo as suas lágrimas todos os dias. Você só não pode deixar de crer. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de perseverar. Agora tem um segredinho, que alguns pedidos nossos parece que nunca acontecem. E aí a gente olha para o lado, o irmão vem aqui, eu vim testemunhar. Aí você fala, oh, meu Deus, mas eu comecei antes que ele, a campanha e nada. Aí daqui a pouco vem um que você viu pela primeira vez, semana que vem, quer testemunhar. Você fala, não tem algo de errado. Aí começa aqueles papos assim, ixi, já recebi tanta pergunta assim. Ô Rick, Deus tem filho preferido? Eu acho que tem. Ô Rick, o que acontece na vida de um não acontece do outro? Irmão, quando você parar de se preocupar porque acontece com o outro e começar a querer viver e mergulhar no sobrenatural que Deus tem para você, a tua vida começa a andar, as coisas começam a acontecer, os testemunhos vão vir. Porque no final das contas, irmão, o que Deus faz na tua vida é porque Ele te ama, mas é para glorificar o nome dEle, é para exaltar Ele, é para mostrar o caráter dEle, que é bom, fiel, amoroso e longânimo até o fim. E agora eu quero falar com você sobre propósito alinhado ao céu. Tem muito pedido que você está fazendo, e Deus está olhando lá de cima e falando assim, irmão, está assim, filho, isso aí é problema. Por que você está querendo mais problema? Se eu te der isso aí, não dá nem para ver no relógio o dia que você está joelho chorando por causa disso aí. Qual que é o propósito? Está me pedindo isso, filho? Ou, às vezes o pedido não está errado, mas o tempo está errado. A hora não está certa, a forma não está certa. É por isso que em Lagoinha nós dizemos, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Irmão, sabe aquele conselho na hora errada? Às vezes o conselho era bom, mas foi na hora errada, você ficou louco. Aí rachou uma amizade, rachou um relacionamento, porque o irmão não soube a hora de falar a coisa certa. Com Deus é do mesmo jeito. Tem tempo para todas as coisas, nos céus e debaixo dos céus da terra. Então tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, mas nós estamos no roupa para falar do tempo de sorrir, amém? Do teu milagre que está aí. E quem recebe, Rick? Recebe quem crê. Quem não crê fica parado. E aí, eu vou fazer 3 perguntinhas quando eu vou colocar um propósito no papel. Eu tenho várias fichinhas do roupa, irmão. E eu vou te falar, já teve alguns pedidos realizados, teve uns que não, mas eu creio que eu vou realizar todos, porque eu tenho dado propósito aos meus pedidos, e nenhum deles é só para mim. Você precisa entender que o reino de Deus é abundante, ele é para multiplicação. Então a gente tem que ser como rio de água viva. A bênção vem, nos abençoa, a gente usufrui, mas passa para o irmão. A bênção vem, a gente usufrui, mas passa para o meu irmão. Deus é abundante, irmão.
E aí eu vou falar, dê proposta ao seu pedido. Tá, e como que eu faço isso? Primeira pergunta que eu me faço: Senhor, é de Deus? Como assim, Henrique? Vou te falar. Vou te dar um exemplo aqui. Senhor, vou colocar aqui na minha fichinha do Hope. Me dá recursos financeiros, ou um trabalho que eu tenha tempo para fazer uma faculdade. Eu quero me aprimorar, eu quero me capacitar. É de Deus? É de Deus. A Bíblia vai falar, empenha tudo que tens em busca de conhecimento. Então Deus quer que você seja uma pessoa mais capaz, mais sábia, mais culta. Ele quer te usar em todas as áreas, irmão. Aí a segunda pergunta que eu faço: é de Deus para mim? Aí eu orando para o Espírito Santo. Tem gente que ainda não sabe, mas eu gosto de brincar. E eu falei, Espírito Santo, me dá um exemplo aí. Conversando com a minha esposa. Amor, que exemplo podia dar aqui? Você sabe que eu gosto de dar exemplo? Olha o exemplo que o Espírito Santo me deu. É de Deus para mim esse sonho? Vamos lá, o Rick. Senhor, como eu queria jogar NBA no Lakers. O Senhor pode tudo, Deus. Davi matou Golias com uma pedrada. Eu quero jogar no Lakers. Irmão, eu imagino as pessoas falando assim, Rick, olha no espelho. Te fiz com 1,75. O Jordan tinha 2 metros e falava que ele era baixinho. Você tem certeza que você quer jogar na NBA? Você tem certeza que foi para isso que eu te criei? Você vai continuar me fazendo esse pedido tolo? Agora, e se eu perguntar para Deus, Senhor, NBA não é não, né? Onde você quer me colocar? Talvez ele vai falar assim, eu quero te colocar como voluntário na Lagoinha San Diego, para você falar do meu amor, do meu poder e das minhas satisfações da vida sua, para que outros possam saber que eu sou um Deus bom, verdadeiro, fiz ontem, faço hoje, vou fazer infinitamente mais naqueles que me buscam, naqueles que me amam e naqueles que creem que não há impossíveis para o nosso Deus. E a terceira pergunta, eu estou de olho no relógio, hein, pessoal? Tem 5 minutos. É de Deus agora? Porque tem coisa que é de Deus para você, mas não é agora. A gente vive no momentos que a gente acaba deixando a preparação de lado. Parece que a preparação morreu. Parece que não importa mais. A gente quer sair igual touro brabo, quebrando cerca no peito, e ainda joga nas costas de Deus. Se é Deus, tem que fazer. Não, calma. Calma. Lembra? Tempo para todas as coisas, há um propósito debaixo da terra, amém? E aí você vai fazer uma pergunta assim, dá um exemplo, Rick. Não, foi muito fácil pensar nesse exemplo, né? Eu esperei 10 anos para o meu milagre. Aí você fala assim, Senhor, quero tanto ser pai, quero tanto ser mãe. Aí você vai ver o abençoado que escreveu isso na ficha do roubo, quer ser pai, quer ser mãe. Está solteiro. Aí Deus está lá de cima assim, entendi. Quer ter filho agora. Nem arrumou a tampa da panela. Então, irmão, você precisa se fazer essas 3 perguntas. Esse meu pedido, esse meu milagre, esse meu sonho, é de Deus? É de Deus para mim? E é de Deus para mim agora? Irmão, se as 3 respostas for sim, só dobra o joelho, irmão. Seu milagre vai chegar, e vai chegar rápido, porque o nosso Deus faz. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o servem. Aí você fala assim, mas Rick, eu vim aqui para ouvir que meu milagre vai acontecer. Irmão, eu estou falando desde o início, se você não pegou, eu estou dizendo, o teu milagre já aconteceu. Você tem que entender que quando a gente pede o nosso milagre com fé, com ousadia, quando a gente alinha o nosso coração ao do Senhor, quando a gente fala, Senhor, o meu pedido é esse, mas é para a honra e glória do Senhor, faz na minha vida e eu vou te glorificar e o teu nome vai ser exaltado, faz em mim, que outros vão ver que o Senhor existe, que o Senhor não é de brincadeirinha, e que a gente não vai para a igreja só porque parece um clube, mas porque o Senhor é real, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor fez ontem, faz hoje, vai fazer amanhã, porque nós recebemos o reino inabalável, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e contra os teus filhos.
Então você vai entender que esse Deus que eu estou falando para você nessa noite é o Deus que toda a criação coopera para Ele e para os seus filhos quando Ele ordena. Eu quero te falar uma coisa: Josué não tinha a ciência que nós temos hoje, e me perdoem os terraplanistas, amém? Que não é o sol que gira, é a terra que faz a rotação. Aos olhos, até hoje mesmo, se você olhar para o céu, o que vai aparecer? Que é o sol que gira, e a lua também. Mas a verdade é que o sol está paradinho, e quem faz a rotação é a terra. Então olha que profundo isso. A Bíblia fala que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis ao Pai. Então, imagina comigo agora Josué, está lá exclamando: ó sol, para, lua, se detém. E Deus está entendendo o que Ele está falando. Deus está entendendo: filho, você precisa de luz, né? Você precisa que a terra pare de girar. E Deus está lá do céu fazendo o quê? Deus parou a terra, irmão. O teu Deus parou a terra por causa da oração de um homem. E às vezes eu e você estamos com o problema que o motor do carro bateu. E aí a gente fala assim: agora já era, já deu para mim, eu vou embora. Já cansei desse negócio de igreja, eu já cansei desse negócio de orar, eu já cansei desse negócio de clamar. Não dá mais para mim. O Deus que você diz crer parou a terra por causa da oração de um homem, para dar a vitória que Ele prometeu para um povo. O Deus que você diz crer deixou o seu unigênito morrer no madeiro. A gente saiu esse domingo para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Você está achando mesmo que esse milagre seu aí não vai acontecer? Você está achando que essa oração não vai ser atendida? Você está achando que tem impossível para aqueles que creem no Senhor? Ô irmão, sacode esse coraçãozinho teu aí e fala: Senhor, me ajuda a te buscar e a te clamar, porque eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para mim. Aleluia. Irmão, se você tiver fé, se você crer no Senhor, se você acreditar que o impossível, ele só é impossível para mim e para você, e não para Ele que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz, que é infinito. Ele era, Ele é e há de vir. Ei, deixa eu te falar, esse tempo que parece estar correndo, irmão, daqui a pouco a gente está no Natal. Para Ele não é nada. Foi Ele quem criou o tempo. Foi Ele quem determinou o tempo de colher, o tempo de plantar, irmão. Foi Ele quem escreveu a minha e a tua história. E ela não acaba aqui nessa noite. Ela não acaba aqui. E nessa noite eu venho aqui profetizar na sua vida, na sua casa e na sua família, o milagre que você está pedindo, a provisão que você está pedindo ao Senhor, aquela que você se ajoelhou em lágrimas, ainda que ninguém tenha visto. O Espírito Santo a escolheu. O teu Deus, o meu Deus, virá e fará em seu favor, em meu favor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado hoje e para todos sempre. Porque no final das contas, o milagre da terra parada, o sol ficar no meio do céu, não quer dizer respeito a quem Josué era, mas de respeito a quem nosso Deus é. E Ele é imutável, Ele não muda, não se arrepende, Ele não mente, e Ele pode todas as coisas. Então, ei, não para de clamar, não para de orar, não para de chorar, não para de lutar. O teu milagre já está pronto e vai chegar no nome santo de Jesus. Aleluia! Eu quero fazer uma oração, porque eu já excedi 1 minuto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero mais uma vez apresentar a minha casa, a minha vida e a casa e a vida dos meus irmãos, dos teus filhos. Senhor,
nós cremos num Deus sobrenatural. Nós não falamos sobre nós falamos sobre Ti. Tu tudo podes fazer. Senhor, eu creio que nos próximos cultos nós teremos que agendar os testemunhos. Nós teremos que fazer um cronograma com todos os nomes dos seus filhos que virão aqui nesse altar dizer: o meu Deus fez, o Deus que parou a terra fez, o Deus do impossível fez outra vez, para dizer que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e maravilhoso. Então, Senhor, nessa noite, atende o pedido, a oração e o clamor dos teus filhos, derrama uma nova unção, uma bênção de multiplicação, e faz, Senhor, teus filhos viverem os dias mais abundantes, Senhor, para que eles não só tenham alegria, mas que eles possam te servir, e o teu reino cresça, e o seu nome apareça, e todos saibam que só o Senhor é Deus. E eu te agradeço, Espírito Santo, por essa noite, pela vida de cada irmão, por essa igreja. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.